O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivendo essa semana ápice da Páscoa, a semana entre a ascensão do Senhor e o mistério de Pentecostes. Por 40 dias, o ressuscitado se manifestou aos seus discípulos, dando-lhes provas concretas de que venceu a morte. Se manifesta a uma comunidade que estava dispersada, em luto, com medo. A tristeza deles era tanta que Maria Madalena não percebeu a princípio que era o Senhor que falava com ela. Pensou ser o jardineiro. Os discípulos de Emaús caminhavam entristecidos, comentando sobre tudo o que havia acontecido e não perceberam que era o Senhor que se colocara a caminhar com eles. Os apóstolos estavam dispersos. Pensavam voltar à vida antiga. Pedro havia largado barca, redes, peixes, para seguir o mestre. E desanimado, diz: eu vou pescar. Os irmãos disseram: nós vamos contigo.
Ou seja, vou voltar a fazer o que fazia antes, não tem mais sentido. E o ressuscitado, então, se manifesta a eles. Não só dá provas de que está vivo, mas também os instrui. E se eleva ao mais alto dos céus. E como nós rezávamos no domingo, a ascensão do Senhor já é nossa vitória. Pois Ele prometeu: para onde eu vou, vos levarei comigo. Se Ele se elevou ao mais alto dos céus, portanto, também nos levará a esta glória. A ascensão do Senhor, lembremos, não significa que Ele nos abandona, que Ele nos deixa. Ao contrário, é mais uma prova de seu amor. Ele eleva a nossa humanidade ao mais alto dos céus. O mistério da ascensão lembra ainda de que, assim como Jesus se elevou gloriosamente, gloriosamente Ele voltará. E nós não sabemos quando isto se dará. Por isso é preciso estarmos atentos, vigilantes, para sermos achados em comunhão com Ele. Elevado aos céus, o ressuscitado se torna Senhor da história, juiz da humanidade. Cada qual terá que comparecer ao seu tribunal e prestar contas das escolhas feitas no hoje. O bem ou o mal. Elevado aos céus, Ele também se assenta à direita do Pai para se tornar o nosso eterno intercessor. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Padre, então os protestantes estão certos? Por que pedir a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão dos santos? Vejamos, antes de chegarmos ao Pai, é preciso fazermos uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. E ninguém melhor do que Maria nos conduz para isto. Ela é para nós o modelo de discipulado. Ela, como mãe, nos aconselha: fazei tudo o que Ele vos disser. Portanto, por Maria a Jesus, de Jesus ao Pai. Como também os santos nos aproximam de Jesus. Neste último sábado, o Papa Francisco declarou 7 servos de Deus, agora como veneráveis. Um passo a mais no processo de canonização. E dentre esses 7, temos 2 brasileiros. E entre esses 2 brasileiros temos o jovem seminarista, médico e surfista Guido Schaeffer, que viveu na cidade do Rio de Janeiro e celebrou a sua Páscoa há 14 anos atrás, no dia 1º de maio, o ano de 2009, surfando, o que mais gostava de fazer.
e logo se espalhou a fama de sua santidade. Eu tive a alegria, já conhecia a história do Guido, mas tive a alegria de, em 2019, estar junto à paróquia Nossa Senhora da Paz, lá em Ipanema, junto à sua sepultura, onde estão os seus restos mortais, conhecer o memorial junto à Santa Casa de Misericórdia do Rio. E por que eu partilho isto? Porque o Guido, mesmo ainda não sendo um santo, estando nesse processo, tem me aproximado muito do Senhor Jesus. Já tenho diversos testemunhos e graças alcançadas por seu intermédio. Então, os santos nos aproximam de Jesus, o nosso eterno intercessor. E ao longo dessa semana, quem tem participado desses dias de preparação para a festa de Pentecostes, recorda da oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ainda antes da sua ascensão, roga ao Pai pelos discípulos seus, por aqueles daquele tempo e por todos os que viessem a crer. Portanto, Jesus roga ao Pai por você, por mim, por cada um de nós, para que sejamos um. E lembremos, a unidade na igreja se dá não pela uniformidade, mas pela diversidade. Há diversos dons, carismas, mas um só é o Senhor, uma só fé, um só batismo. Roga para que sejamos livres do maligno. Enfim, se Jesus, ainda neste mundo, rogou ao Pai por nós, quanto mais agora, sentado em seu trono glorioso à direita do Pai, Ele está a rogar por nós. Meus irmãos, se nós cremos que Maria, assunta aos céus, está constantemente a interceder por nós, muito mais o Senhor Jesus intercede para que nós sejamos salvos. Porque esta é a vontade do Pai e, portanto, a sua vontade. Mas, meus irmãos, Jesus revela também algo muito importante. É bom que eu me vá, pois rogarei ao Pai que vos envie um outro defensor, o Espírito da verdade. Jesus nos conhece, sabe da nossa condição. Ele se fez um de nós, nos conhece mais do que nós mesmos. E, portanto, sabe que sozinhos não somos capazes. Precisamos de um outro defensor. Por isso, volto a dizer, ele nos revela que rogaria ao Pai que nos enviasse o Espírito Santo, aquele que vem em nosso socorro, aquele que ora em nós, aquele que renova a face da terra, mas também renova o nosso coração. E nós então nos preparamos para isto. E vejamos que a liturgia de hoje nos lembra que é importante manifestarmos o nosso amor ao Senhor. Alguns vão dizer que Jesus pergunta a Simão Pedro 3 vezes: Simão, tu me amas?
para compensar as 3 negações. Seja como for, mas vejamos que não importa. Mesmo que neguemos ao Senhor 3, 10, 20, 1000 vezes, se arrependermos, Ele vai nos dar o seu perdão. O seu amor é de sempre e para sempre. Portanto, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia da festa de Pentecostes, é também um convite a nós ao arrependimento, a voltarmos para o Senhor de todo o coração, deixarmos-nos ser revestidos da força do alto. Sem Deus, nada podemos. E amar o Senhor é amar o próximo. Quem diz que ama o Senhor, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. E aí está o grande desafio do ser cristão. É isto que nos faz discípulos de Cristo, o amor ao próximo. E quantas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas secundárias, caímos inclusive num falso moralismo, e desculpa, né? Sei que tem gente que não gosta, mas é uma realidade. Tem gente que só pensa do pecado ligado à sexualidade. Infelizmente é muito forte isto. Não, meus irmãos, o que nos identifica como discípulos de Cristo é se sabemos amar uns aos outros. E isto é um desafio grande. Porque nós vivemos hoje em uma sociedade das aparências. Sim. Quantas vezes queremos aparentar algo que não é real? Semana passada eu tirei alguns dias de férias, fui conhecer o estado, quer dizer, uma parte, né, do Rio Grande do Sul. É um propósito que tenho de conhecer as capitais dos estados brasileiros. O ano passado estive em Curitiba, Florianópolis e queria fechar, né, esse ciclo do sul do país. Então fui para Porto Alegre e de lá dei uma esticadinha, né, para as cidades turísticas de Gramado e Canela. Um calor pior do que aqui. Um calor insuportável. Mas nos lugares, nos pontos turísticos, as pessoas de casaco, de bota, gorro na cabeça, para fazer as fotos. Todos os cantos, pequenas casinhas, vamos assim dizer, fotos na neve. E as pessoas enfrentam fila, pagam caro para tirar uma foto, né, simulando que estava na neve, para postar nas redes sociais, para aparentar que estão na neve. Aquele calor que eu não estava me derretendo, e a moça, né, com um vestidinho preto, de crochê, uma bota da Xuxa, né, até a coxa, um casaco pink mais grosso do que o meu cobertor, um gorro na cabeça, e ali existem já os profissionais, você paga R$30 para eles fazerem X número de fotos. Você dá o seu celular, eles deitam no chão, eles rolam no chão, eles viram cambote para tirar foto, todas as posições possíveis, mas não estava frio, mas porque está em Gramado, Canela, tem que aparentar que eu fui lá na temporada, no frio. Ainda o Camaro amarelo faz fama, achava que já não fazia mais, né?
a fila de pessoas para tirar foto lá no Camaro Amarelo. Algo irreal. E quantas vezes nós percebemos isto? Às vezes o casal não vive bem, mas precisa aparentar para a sociedade que é um casal perfeito. A família cheia de dificuldades, quem não as tem, mas precisamos aparentar ser uma família perfeita. Eu conheço, uma pessoa que o filho declarou ser homossexual, os pais levaram o filho para outro estado, esconderam o filho de todo mundo, porque ninguém pode saber. Vamos tirar ele do convívio aqui, porque ninguém pode saber. Aparentemente ele está ótimo lá no outro estado. Ele nem vem para cá porque ele está bem, mas é para esconder a realidade. E quantas vezes nós vemos isto, A sociedade da aparência. E muitas vezes como cristãos nós também aparentamos ser cristãos. Dizemos Senhor, Senhor, batemos no peito, Tem gente que até bate mais forte do que um sino. Eu sou cristão, mas no dia a dia não sabe amar. Caros irmãos e irmãs, bem sabeis quantas vezes disse isso e volto a dizer, há uma grande diferença entre amar e gostar. E às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio. E a gente não gosta de todo mundo. Eu não gosto de todos os padres da Arquidiocese de Sorocaba. Não sei se os seminaristas gostam de todos os seminaristas que moram na casa. Creio que não, porque na minha época eu não gostava. Pergunto para vocês, sejam o mais sinceros possível. Vocês gostam de todos os seus parentes? Ai, que bom, sou normal. Vocês gostam de todas as pessoas com quem vocês trabalham? Não. A gente não gosta de todo mundo. Mas há uma grande diferença entre gostar e amar. O que nosso Senhor nos pede é para que a gente possa amar, que vai além de gostar. Mesmo que eu não goste, eu sou chamado a amar. E não amar de aparência, de boca e palavras, mas com gestos concretos. E quantas vezes nós fingimos gostar de todo mundo? Fingimos, aparentamos que gostamos de todo mundo, mas no fundo a gente não sabe amar. Porque a gente machuca, a gente trai, a gente fala pelas costas, a gente julga, caluniamos, tudo isso é gesto de desamor. Então vejamos o quanto que nós precisamos crescer. Mas sozinhos nós não somos capazes. Volto a dizer, Jesus diz, eu rogarei ao Pai que vos envie um defensor. É no Espírito que nós iremos amar verdadeiramente. É somente nos abrindo à ação do Espírito Santo. É Ele que ora em nós, é Ele que age em nós, mas é Ele que ama em nós. Por isso nós precisamos, irmãos e irmãs, viver esse constante Pentecostes. E vejamos que Jesus também nos ensinou, quanto mais pedires, mais vos será dado o Espírito Santo. E quantas vezes nós pedimos tantas coisas fúteis e esquecemos que precisamos no dia a dia pedir o auxílio do Espírito Santo, que Ele venha em nosso socorro, que Ele venha nos defender dos nossos medos, das nossas fraquezas.
do nosso egoísmo, da nossa prepotência. Vem, Espírito Santo, transformar o nosso coração. Vem derrubar as barreiras que há no nosso interior. Nós precisamos pedir isso constantemente. Irmãos e irmãs, é tempo propício para isso. Por isso eu convido a cada um nesse momento, do seu modo, aí no seu íntimo, aclamar o Espírito Santo, esse manifestar. Lembro uma vez mais que quando nós pedimos, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, nós não estamos pedindo para que venha habitar em nós, porque essa graça já temos pelo batismo, pelo sacramento da confirmação, mas nós estamos permitindo o agir, o manifestar do Espírito em nós. Portanto, não importa, há um só Espírito que age e faz, que sopra onde quer. Lembro, esse foi o primeiro tema, a nossa primeira festa de Pentecostes como paróquia foi justamente esse tema. O Espírito Santo sopra onde quer. E essa é uma verdade que deve permanecer acesa no nosso coração. Então não importa se você quer nesse momento se ajoelhar, se você quer nesse momento olhar para um dos símbolos do Espírito Santo, se você quer levantar os seus braços, não importa, do seu modo, que você possa clamar o Espírito Santo. Que você possa pedir sem medo, vem Espírito Santo, vem me transformar, vem me fortalecer, vem Espírito Santo, ó fogo abrasador, incendiar a minha alma, muitas vezes fria. Vem Espírito Santo, preenche o meu ser, tantas vezes vazio, sem vida. Vai clamando do seu modo, vem Espírito Santo, vem iluminar, vem fazer nova todas as coisas, vem me curar, vem me libertar, vem renovar o meu lar, vem renovar a minha vocação. Nós queremos algo novo. E esse algo novo somente o Espírito Santo pode nos dar. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser um sacerdote novo. E por isso eu suplico, vem Espírito Santo ao meu socorro. Meu irmão, minha irmã, sem medo, peça. É Jesus quem nos ensinou. É o Mestre, Senhor. Quanto mais pedirdes, mais o será dado o Espírito Santo. Peça esta unção. Peça esse manifestar, esta efusão do Espírito. Nem sempre sabemos amar, sobretudo aqueles que não gostamos. Venha ao nosso socorro, Espírito Santo. Talvez aquela pessoa com quem você tenha dificuldade de se relacionar, peça que o Espírito Santo venha ao seu socorro, te dando todo auxílio, toda a unção necessária. Vem Espírito Santo. Não é coisa de louco, não é coisa de carismático, de fanático, não. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus roga ao Pai que nos envie esse defensor. E nós devemos clamar. Por isso clame, meu irmão, minha irmã, sem medo, do seu modo. Vai dizendo no seu íntimo, vem Espírito Santo. Eu preciso do teu auxílio. Eu necessito. Eu não quero viver mais de aparências. Eu reconheço as minhas misérias. Eu reconheço que preciso da tua unção, do teu manifestar, Espírito Santo, para que eu possa de fato ser uma autêntica testemunha do ressuscitado. Sim, meus irmãos,
Antes de se elevar aos céus, Jesus deu uma ordem também à igreja: ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Ou seja, é um convite a fazermos outros discípulos. Nós estamos no ano vocacional, a Igreja do Brasil celebra o 3º ano vocacional, lembrando que todos nós temos essa missão de fazer outros discípulos, e não é pela imposição da fé, mas é pelo testemunho. Nós queremos dar verdadeiro testemunho, não queremos ser cristãos de aparência. Por isso vem Espírito Santo, vai clamando, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, peça. Vem Espírito Santo. E que através dessa canção, desse passar da bandeira do divino sobre nós, que não seja apenas um gesto simbólico, mas que seja uma abertura do nosso coração para este agir, para esta efusão, para esse manifestar do Espírito em nós. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti